Olá, esta é a leitura da segunda parte da Lei Universal, que é a Lei do Perdão, mais uma lei maravilhosa, por Raymond Holloway. Um bom estudo para você. Quem pode dizer o que essa lei é? Nós podemos perguntar qualquer um que estude o homem como um ser em ambos os sentidos, físico e mental, conhecerá a lei. Se uma pessoa tentar aprender a lei estudando apenas as ações físicas ou os resultados apenas do pecado, poderá não chegar a lugar algum. Provavelmente ficará andando em círculos e isso será inútil e fútil. Se ela for mais fundo e estudar a causa e aquilo que promoveu o pecado, ela irá conseguir resultados. Ela deverá analisar o caso e procurar por alguma coisa ou condição escondida, esquecida, como um abalo, por exemplo, que poderá ter causado a doença. Então, a menos que esse pensamento de abalo seja arrancado do subconsciente ou da memória, essa condição continuará aparecendo de novo e de novo. Não importa o quanto de remédios que possam estar sendo usados para combater a dor, como as ervas daninhas no jardim. Se você for até elas e quebrá-las e jogá-las fora cada vez que elas aparecerem diante de seus olhos, elas poderão desaparecer por algum tempo, mas logo voltarão, porque elas não foram arrancadas com raiz e tudo. Ervas daninhas precisam ser arrancadas completamente e serem destruídas e permanentemente removidas. Um médico notório falou em frente a um grupo de médicos sobre esse assunto do pensamento ser a fonte das doenças. Ficou gravado sua última recomendação ao final: tumores e cânceres anormais são devido ao longo período de tristeza e ansiedade reprimida, disse. Outra forma de dizer isso é que as doenças são devidas à grande quantidade de pensamentos de pecado sendo sufocados e suprimidos dentro de nossas mentes. Se esse estado é tão destrutivo, seria muito sábio para nós sondar em nós mesmos e perceber os efeitos que nossas emoções têm sobre o nosso organismo físico. Depois vamos procurar qualquer caminho possível ao nosso comando para superarmos, abandonarmos e deixarmos para lá todas as emoções que têm um efeito debilitante e destrutivo. Outro líder da psiquiatria disse: a grande maioria dos casos de distúrbio mental do tipo funcional é devido ao senso de culpa. Existem alguns pensamentos alimentados e nutridos que precisam ser perdoados. Geralmente, uma mente doente teme livrar-se deles ou perdoá-los. Isso é natural, pois se eles forem capazes de deixar para lá e esquecer os pensamentos temidos, eles não mais poderão ser doentes mentais. O professor Gates, do Laboratório da Psicologia de Washington, D.C., em um experimento testando as emoções e ações do corpo, descobriu alguns resultados bem interessantes. Ele descobriu cerca de 40 emoções negativas e muito mais do que isso eram as boas. Dentre todas as más emoções, ele disse a reação da culpa era a pior. Essa dedução foi conseguida devido a uma análise química da transpiração do corpo. Uma pequena porção de transpiração sobre o efeito de cada uma das más emoções foi pego e testado. As emoções negativas mostraram uma forte reação ácida nos testes. Agora, se você puser um pouco de ácido em sua carne, você sabe o que acontecerá. O ácido irá queimar, e se for permitido deixar que continue queimando, ele irá provocar um grande sofrimento e acabará destruindo os tecidos da sua carne. É exatamente essa reação que está afetando o tecido e o organismo do corpo. Quando esses pensamentos destrutivos são permitidos se abrigarem em nosso interior e gerarem o veneno, o qual eventualmente nos enfraquece e destrói o nosso corpo. Um sábio médico um dia recebeu um telefonema onde a pessoa lhe disse que já havia ido a vários médicos, hospitais, mas mesmo assim ainda não havia conseguido a cura. Na verdade, estava ficando pior e em adição ao mal original. Ele estava tendo uma crescente condição de melancolia acompanhada de tendência ao suicídio. O médico, percebendo que ele estava procurando a cura, tomou a decisão de tratar o caso cuidando da mente do cliente.
Ele o questionou e analisou cada questão com cuidado. Depois de um tempo, ele ganhou a confiança do seu paciente e descobriu a real causa secreta de sua longa doença. Muitos anos antes, esse homem e seu irmão eram sócios em uma empresa e esse homem tinha apropriado e perdido algum dinheiro que por direito pertencia a seu irmão. Ele foi usado de uma forma que seu irmão não poderia encontrá-lo, nem que ele fizesse uma investigação. Eles mais tarde separaram a sociedade e ele aposentou do trabalho. Mas como ele disse, ele não conseguia jamais se perdoar por ter pego o dinheiro. Ele gostaria de devolvê-lo, mas não poderia fazê-lo sem que seu irmão soubesse a verdade. Ele disse que não era o medo da punição judicial que o atormentava, mas sim a possibilidade de perder a afeição de seu irmão. Eles sempre foram inseparáveis e devotados. Era por essa razão que ele tinha medo de confessar sua culpa e fazer as pazes de qualquer forma. O médico explicou que a coisa a ser feita era livrar-se da sua opressão escondida. A única maneira de fazer isso seria chamar o seu irmão e contar a história toda. O paciente, ao contrário da sugestão, foi para casa para pensar sobre o caso. 3 dias depois, ele ligou para o médico, afirmando que ele passou 3 dias terríveis, sem dormir, à noite, batalhando com ele mesmo. E ele havia decidido que iria visitar o seu irmão. Ele estava em tal estado mental que ele sabia que o tratamento de seu irmão, ao saber que ele era um ladrão, não poderia ser pior do que o sofrimento que ele estava passando. Ele contou a seu irmão a história e, para sua surpresa, seu irmão o abraçou e regozijou-se com ele que ele havia tirado isso da sua mente. Foi um tempo de muita alegria para eles, pois aquela nuvem, a única nuvem na vida deles, havia desaparecido. O céu estava limpo novamente e a restauração da saúde do cliente foi milagrosa para aqueles que não entendiam o que havia sido feito. Através do arrependimento e do perdão, o homem havia feito o que Jesus havia recomendado à mulher, a qual ele salvou do apedrejamento. Segue teu caminho e não voltes mais a pecar. A raiz de toda mágoa havia sido arrancada da sua memória. Sua mente estava livre para ter pensamentos de saúde, felicidade e de alegria. Isso permitiu ao seu corpo ser rapidamente curado. Para muitos, isso pode parecer um milagre, mas não é mesmo. Isso foi apenas uma lei natural, operando de uma maneira natural e irrestritamente. Esta foi a segunda parte da Lei do Perdão. Muito obrigada por você ter ouvido, assistido. Eu agradeço muito. E peço a você que não é inscrito ainda, que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e clique em todas para sempre receber notificação dos vídeos do canal. E deixe seu like, deixe um comentário, nem que seja um emoji para o crescimento do canal. Muito obrigado. E lembrando que vai ficar aí na descrição do vídeo links de reprogramação subliminar para destravar a prosperidade na sua vida. Link para quem quer criar um canal no YouTube. Tem links gratuitos também do dinheiro inesperado. Deus satisfaz todas as nossas necessidades. Ativar a prosperidade em sua vida. E tem outros links também, acessem aí e saiba tudo, porque vale muito a pena essas reprogramações. Muito obrigado e bye bye, até a próxima leitura da terceira parte desta lei e o próximo vídeo do canal. Muito obrigado, bye bye.